Ilha Grande. Uma joia da Costa Verde do estado do Rio de Janeiro, no município de Angra dos Reis. Com 106 praias, a ilha é um santuário da Mata Atlântica e patrimônio mundial da Unesco. Bem rústica, adoro o fato de não ter carros particulares na ilha, de modo que precisa se locomover a pé, de bicicleta ou de barco. Se você está planejando sua viagem e se perguntando o que fazer em Ilha Grande, este vídeo é seu guia definitivo. Visitamos a ilha entre os dias 4 e 8 de maio, durante o outono, uma ótima época. O clima em Ilha Grande estava perfeito, com dias de sol e temperatura ideal para os passeios. Vamos mostrar para vocês 6 passeios e atividades imperdíveis. Um roteiro completo com as melhores praias, trilhas, passeios de barco e dicas de restaurante. Vamos lá? Dia 1. Nesse dia estávamos no Rio de Janeiro capital. Contratamos transporte com transferilhagrande.com.br. Na época, R$ 170 por pessoa, que nos pegou de van às 10h30, onde estávamos hospedados na Glória, e nos levou até Conceição de Jacareí. De lá, nos levaram de Flexboat até Ilha Grande, na Vila de Abraão. É a maior e principal vila de Ilha Grande, onde ficamos hospedados. Seguimos caminhando mesmo para o Yes Hotel. O quarto era bem confortável e tinha uma varanda deliciosa com uma rede, ótima para relaxar. A localização é excelente, perto de tudo na Vila do Abraão. Por ser de frente para uma das ruas principais, durante a noite pode-se ouvir um pouco de movimento da vila. Para quem tem sono leve, um fone de ouvido pode ajudar. Fomos fazer nosso primeiro passeio, Trilha das Praias do Circuito do Abraãozinho. Nossa primeira atividade foi uma trilha super tranquila, ideal para fazer em uma tarde. Ela é autoguiada e você pode fazer sozinho. O caminho sai da Vila do Abraão e vai passando por várias prainhas, uma mais charmosa do que a outra. Nós paramos em cada uma delas. Primeiro a Praia da Júlia, então a Praia da Bica, depois a Praia Comprida e a Praia da Crena. O destino final é a Praia do Abraãozinho, com águas calmas e onde ficamos para ver um pôr do sol espetacular. Como já estava tarde, voltamos para a Vila do Abraão de Taxi Boat, que custou R$ 25 por pessoa. Para o jantar, escolhemos o restaurante Canaã, com suas mesas na areia da praia. Pedimos uma casquinha de siri de entrada e uma porção de lula dorê, que estavam deliciosas. No final desse dia, aproveitamos para planejar os próximos passos e reservamos todos os nossos passeios de barco com a agência Abraão Tour, ao lado do nosso hotel. Se estiver gostando do vídeo, não deixe de curtir e de se inscrever, assim o YouTube vai te mostrar mais vídeos do tipo. Dia 2. Nesse dia fizemos o 2, passeio de barco volta à ilha. Um dos passeios em Ilha Grande que é obrigatório. Ele dura o dia todo e te leva para as praias mais selvagens. Nossa primeira parada foi Caixadaço. Não deixe de pegar a trilha que sobe pela lateral. Ela é íngreme, mas curtinha e te leva a um mirante natural com uma vista incrível da praia de cima. Depois seguimos para a praia de Parnaioca, famosa por ter um rio que deságua no mar. No caminho para a lagoa, achamos um balancinho rústico, ótimo para fotos. Ao fim da praia, tem um encontro com o rio Parnaioca, ótimo para quem quiser curtir uma água doce. O ponto alto foi a Praia do Aventureiro, com seu famoso coqueiro deitado. A praia tem uma vibe rústica e um mar de verde intenso. Tem também um mirante onde se pode subir para ver a praia de cima e também um pier de onde dá para pular e nadar nas águas cristalinas. A última parada para snorkel foi na Praia dos Meros, um lugar de água incrivelmente transparente onde vimos tartarugas e lulas. A parada para almoço foi na praia de Passaterra, no restaurante Peixe com Banana. A lancha para bem em frente. Pedimos um camarão frito gigante que estava espetacular e servia bem 2 pessoas, de R$100. De volta à Ilha do Abraão, visitamos o Centro Cultural Constantino Cocotós, um espaço muito legal na vila que promove a arte e a cultura local. Para o jantar, fomos ao La Parrilla, de carnes argentinas. Pedimos um orro de bife com batatas fritas e uma provoleta de entrada. A conta foi R$ 250. Dia 3. Passeio de barco para a Gruta do Acaiá e Lagoas. Nesse passeio, nossa primeira parada foi na Lagoa Verde. Como o nome sugere, a água tem um tom esmeralda incrível e é super transparente. Um ótimo ponto para um primeiro mergulho e para praticar snorkeling entre os peixes coloridos. Seguimos para o ponto alto, que é a Gruta do Acaiá. Para entrar, é uma aventura. Você desce por uma escada de madeira em uma fenda entre as rochas e passa por um corredor estreito e escuro. A recompensa é uma caverna subterrânea onde a luz do sol cria um efeito neon azul fluorescente. Passamos então pela praia de Ubatubinha, uma prainha pequena e super charmosa, com águas calmas e cercada de verde, onde o barco fez uma parada rápida para fotos. Almoçamos de novo no restaurante Peixe com Banana, onde comemos uma lula dorê deliciosa por R$100. Por fim, fomos até a Lagoa Azul. É uma verdadeira piscina natural em alto mar, com águas de azul turquesa impressionantes. Novamente vimos lindas tartarugas.
4. Passeio de bicicleta aquática. De volta a Abraão, decidimos fazer algo diferente. No canto leste da Praia do Abraão, você pode alugar uma bicicleta aquática. E é super divertido. Você pedala enquanto ela anda pelo mar. Adoramos! Depois, jantamos uma lasanha deliciosa na casa de pastas, com bons vinhos. Dia 4. 5. Passeio de barco Super Sul. Nesse dia fizemos o passeio Super Sul com um roteiro bem diferente. A primeira parada foi na Ilha do Jorge Grego, um santuário de vida marinha com paredões de rocha que mergulham em águas profundas. Ótimo para snorkeling. Depois voltamos para a Praia do Caixadaço, que já conhecemos, mas dessa vez o foco foi fazer snorkeling em suas águas claras. A parada principal foi na Praia de Dois Rios, onde almoçamos. Visitamos o Ecomuseu Ilha Grande, que é composto pelo Museu do Meio Ambiente, que destaca a rica biodiversidade de Ilha Grande e a cultura da cidade caiçara, e o Museu do Cárcere, que conta a história do presídio Cândido Mendes, desativado em 1994. Você pode conferir fotos, objetos e detalhes sobre a vida dos detentos, que incluíram presos famosos como Graciliano Ramos. Por fim, fomos à imensa e selvagem Praia de Lopes Mendes. É uma das mais famosas da ilha. De fato, é bem bonita. Na volta para Abraão, o mar estava super agitado, o que tornou a viagem de barco uma verdadeira aventura. Jantamos no restaurante Pizza na Praça, ao lado da igreja. Pedimos um medalhão à piemontese, excelente, e uma caipirinha, R$ 191. Dia 5. Trilha histórica do Circuito do Lazareto. Para nossa última manhã, uma trilha leve e histórica. Também autoguiada, você pode fazer sozinho. Antes, andamos um pouco pela Vila do Abraão, passando pelas suas ruas, pela Igreja de São Sebastião, pela Orla e na frente do Centro Cultural Constantino Cocotós novamente, pois a seu lado também está o Centro de Atendimento ao Turista. Daí partimos para a trilha. O circuito começa em uma caminhada até a Praia Preta, com as suas areias escuras e magnéticas. Depois passa pelas ruínas de Lazareto, no antigo hospital de quarentena, e pelo impressionante aqueduto de 1893. Demos uma boa refrescada em uns poços ao lado do aqueduto e então passamos pelo Poção. Voltamos pelo caminho ao lado do Poção, que dá no mirante da Praia Preta, de onde se tem uma bela vista da Enseada do Abraão. Gostaria de mencionar que, em outra época, em 2022, também fizemos um passeio chamado Ilhas Paradisíacas, só que saindo de Angra dos Reis. O passeio é muito parecido com o ofertado saindo de Ilha Grande. Passamos pelas Ilhas Botinas, que são ótimas para snorkeling, passamos pela Praia das Flechas, depois fomos até a Ilha da Tipóia, onde teve uma parada para almoço, e por fim conhecemos a Ponta da Piedade, onde há essa igreja. Agora, algumas dicas. Onde fica e como chegar em Ilha Grande? Ilha Grande fica no município de Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro. Para chegar, você precisa ir até Angra dos Reis, Conceição de Jacareí ou Mangaratiba. A opção mais rápida é pegar um transfer do Rio até Conceição de Jacareí e de lá uma travessia de flexboat até a Vila do Abraão. Qual é a melhor época para ir? Nós fomos em maio, outono, e a previsão do tempo foi perfeita. Sol e clima ameno. A alta temporada é no verão, com a ilha mais cheia e maior chance de chuvas, de dezembro a março. O inverno, de junho a setembro, é a época mais seca. Onde se hospedar em Ilha Grande? A principal base é a Vila do Abraão, onde você encontra a maioria das pousadas, restaurantes e agências de passeio. Então a minha recomendação é se hospedar lá. É isso, gostou do vídeo? Curte aí e se inscreve no canal. Eu sou a Lilian. E eu sou o Igor. Nós somos os viajantes de estação em estação. Veja os nossos outros vídeos no canal. Vai gostar!